Com a taxa Selic nas alturas, surge um questionamento. Atualmente é melhor investir em fundos imobiliários ou na renda fixa? É isso que eu vou tentar responder para você no vídeo de hoje. Fala pessoal, como vocês estão? Rafael Scaramelli por aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje falarei sobre um assunto que roda por aí, sobre a viabilidade do investimento em fundos imobiliários, visto que a Selic está em um patamar elevado e talvez compense mais investir na renda fixa do que nos FIIs propriamente ditos. Inicialmente, eu vou explicar a visão dos defensores da renda fixa e depois dos defensores dos fundos imobiliários e no final eu vou dar a minha opinião pessoal. Então, primeiro de tudo, qual é a relação da taxa Selic com os fundos imobiliários? Como sabemos, a taxa Selic baliza as taxas de juros no Brasil, inclusive as taxas de alguns investimentos, e isso respalda em todos os outros investimentos, Com a Selic alta, os juros no geral ficam maiores e a rentabilidade de algumas aplicações de renda fixa seguem no mesmo caminho. Esse movimento de juros maiores e com a renda fixa pagando mais retorno, por causa da Selic alta, faz com que o senso comum dos investidores busque o investimento na renda fixa em detrimento aos investimentos na renda variável, seja em fundos imobiliários ou em ações. Ou seja, com o rendimento alto na renda fixa, a análise de risco entre ganhar 1% ao mês na renda fixa com segurança e 1% ao mês na renda variável com oscilações negativas ou positivas, nesse caso em fundos imobiliários, eu estou dizendo, acaba logicamente pendendo para o lado da renda fixa, pois teoricamente é um investimento mais seguro e livre de oscilações e risco, Olhando no presente, olhando no curto prazo apenas, isso é um fato, tá galera? Porque eu iria me expor a um ativo que pode oscilar, ter variações negativas, sendo que um outro ativo que não oscila negativamente está entregando praticamente o mesmo retorno ou até maior. Esse é o senso comum dos investidores que normalmente tem um horizonte de investimento de curtíssimo prazo, tá? Devido à maioria pensar dessa forma, acontece um movimento no mercado de fluxo de dinheiro dos ativos de risco, aqui entram ações, fundos imobiliários, criptomoedas, entre outros, para os ativos livres de riscos, que são os títulos públicos, CDBs de bancos, entre outras aplicações. Ou seja, esse movimento acaba intensificando ainda mais a queda dos ativos de risco, pois a demanda diminui enquanto a oferta permanece a mesma. Por isso que em todos os cenários de juros altos, a renda variável vai ficar em segundo plano e apagada até certo ponto, pois no senso comum não vale a pena se expor à renda variável com a renda fixa pagando a mesma coisa ou mais. Esse é o lado de quem defende o investimento na renda fixa, ok? Em detrimento aos fundos imobiliários, ações e outros ativos de renda variável. E, infelizmente, a maioria dos investidores tendem a seguir esse consenso e não estão errados por pensarem assim, beleza? Mas tem o outro lado da história também. Do outro lado da história, mesmo com a Selic atual lá na casa dos 13% ao ano, rendendo mais de 1% ao mês, a gente tem que lembrar que esse cenário não vai se manter para sempre, E pode mudar a cada 45 dias na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A tendência no médio prazo é a Selic convergir para um patamar abaixo desses 13% ao ano, ficando entre 5% e 10%. Ela só vai se manter alta se as expectativas com o governo atual não melhorarem. Aí o mercado sempre vai precificar o risco fiscal do país e isso vai manter a Selic em um patamar elevado. Selic alta nunca é bom para a economia, tá galera? Pois isso desestimula o investimento, o que acaba impactando em todo o resto do sistema econômico, Só um exemplo básico para vocês entenderem, para explicar o problema de uma Selic alta, é considerar um empreendedor que decide abrir uma empresa, E fazendo todos os estudos, cálculos e estimativas de lucro, ele chega numa margem líquida de 10%. Ou seja, todo o esforço que ele vai empreender, investimento de capital, burocracias e regulações estatais, impostos e tudo mais, depois de lidar com tudo isso, vai lhe sobrar cerca de 10% de margem. Com um título público, pagando 13% ao ano sem risco algum, sem burocracia e zero trabalho praticamente, porque esse cara iria pensar em empreender o seu capital em um negócio próprio, sendo que com o capital investido no Tesouro Selic da vida, ele teoricamente estaria ganhando mais do que empreendendo
vivendo e tendo todo aquele trabalho, né? Não faz sentido algum. É claro que isso é só uma suposição bem simplista, mas no geral é basicamente isso que acontece. A taxa de juros alta desestimula a abertura de novos negócios, aumenta o custo do dinheiro e tudo isso recai sobre a população em forma de desemprego, renda baixa e todo o resto que a gente já conhece. Mesmo que aparentemente, né, uma Selic alta é bom porque o seu Tesouro Selic paga mais, né, rende mais, o ônus disso é muito maior no médio prazo. Essa analogia serve também para os investimentos na renda variável. Como eu já disse, não faz sentido correr risco para ganhar o mesmo ou menos que na renda fixa. Isso é verdade, mas é aí que entra o seu horizonte de investimento. A Selic não vai permanecer em 3% ao ano para sempre, tá, pessoal? Uma hora ela vai voltar a cair. Enquanto ela se mantiver em 3% ao ano, teoricamente os ativos de renda variável irão estar subavaliados, ou seja, estarão relativamente baratos em relação ao que realmente valem. Não todos, logicamente, mas grande parte deles. Aí você sabe o que vai acontecer, né, quando o movimento de queda da Selic começar? Sim, os ativos de renda variável que outra hora estavam subavaliados começarão a convergir para o seu preço justo, valorizando enquanto a Selic diminui. Ou seja, se você é o cara que pensa que é mais vantagem, né, ficar na renda fixa por causa dos juros altos, você não está totalmente errado. Mas se você não tiver, né, nenhuma exposição ali na renda variável, ações, fundos imobiliários, você não vai aproveitar o movimento natural de alta desses ativos na medida em que a queda da Selic for se concretizando. Depois que a Selic já estiver em um patamar mais baixo, tá, pessoal? Aí já foi-se o tempo de aproveitar as pechinchas nos FIIs e nas ações, pois sempre o mercado financeiro age muito antes dos fatos, né? Aquela velha história de aproveitar os momentos de baixa para se expor, o famoso comprar na baixa, né? É exatamente isso que uma Selic alta faz com os ativos de risco. Ela força eles para baixo e o investidor que consegue entender essa dinâmica dos ciclos e tem um horizonte de investimento maior, né, de longo prazo, consegue aproveitar e se beneficiar com uma valorização bem maior no tempo em comparação com o cara que apenas ficou na renda fixa e depois decidiu se expor na renda variável só quando as ações e os FIIs atingiram seus picos de valorização. Esse é o famoso investidor sardinha, né, que compra na alta e vende na baixa, né? No próximo ciclo de juros altos, aí ele vende todas as ações e os FIIs na baixa para colocar tudo na renda fixa, porque teoricamente a renda fixa tá pagando mais, e ele vai repetindo isso ao longo dos ciclos, perdendo dinheiro até quebrar. Por mais que hoje a renda fixa esteja aparentemente mais atrativa que alguns fundos imobiliários e ações, se você decidiu em um momento anterior, né, estruturar uma carteira com renda variável, ações, FIIs e renda fixa também, você precisa manter a estratégia independente dos ciclos de mercado que a gente esteja vivendo. Não é porque a renda fixa está pagando mais que eu vou vender tudo e colocar na renda fixa. E também não é porque as ações e FIIs estão subindo que eu vou vender tudo e colocar na renda variável, tá, pessoal? Aqui entra a minha opinião sobre o que fazer, né, e onde investir nesse momento, e é inegável a vantagem que a renda fixa está tendo sobre os outros ativos. Isso é fato. Os juros altos aumentam o rendimento em ativos que são praticamente livres de risco. E é claro que a renda fixa está sendo uma opção muito atrativa nesse momento. Porém, como eu disse, com essa dinâmica dos juros altos que acabam desvalorizando os ativos de risco, muita oportunidade acaba surgindo na renda variável, e se você conseguir olhar um pouquinho mais adiante, né, daqui a alguns anos, é uma opção muito mais interessante de se expor em preços atrativos para colher os frutos daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Tem garantia que esses frutos serão colhidos? Não tem, tá? Mas esse é o gerenciamento de risco que você precisa aprender a fazer. Do mesmo jeito que não é legal colocar todo o seu patrimônio em ações, também não é legal colocar todo o seu patrimônio na renda fixa. A diversificação é importantíssima e te ajuda a aproveitar o lado bom de todos os ativos que tem, tá? É claro que no geral a sua carteira não vai performar tudo o que seria possível se tivesse 100% alocada em um único ativo, né, que estivesse em um bom momento, mas você também não corre o risco desnecessário da ruína se tivesse 100% exposto em um ativo que estivesse num mau momento, tá? É exatamente por isso que a diversificação se faz necessária, galera. Então,
respondendo à pergunta inicial, é melhor investir em fundos imobiliários ou em renda fixa nesse momento? E eu digo que é melhor investir em ambos, tá? Sempre tentando manter a sua estratégia de carteira que você já havia estipulado em outro momento e tentando aproveitar as oportunidades que surgem na sua porta. Para isso é preciso estudar, entender e ficar atento a tudo que acontece em relação à economia. Em relação aos juros, né, por enquanto não existe uma luz no fim do túnel para a queda da Selic. Para isso o governo atual precisa, né, sinalizar alguma melhora no fiscal para que aí sim podemos pensar numa redução da Selic logo mais adiante. Enquanto isso não acontece, com as incertezas e a falta de credibilidade desse governo na área econômica, a redução da Selic fica cada vez mais improvável, tá, galera? Mas uma coisa eu sei, tá? Em algum momento a Selic vai voltar a cair. Pode demorar, mas vai. É por isso que eu não deixo de ter exposição aos ativos que vão se beneficiar, mesmo que minimamente, com a queda dos juros, né? Então, em resumo, se você é um investidor de primeira viagem, ainda não tem uma carteira estruturada e não acha que tem conhecimento suficiente sobre o assunto, né, para se expor em FIIs, ações e outros ativos, então mantenha todo o seu capital apenas na renda fixa e aproveite o aumento de juros elevados. Já se você tem algum conhecimento, já em outra hora já estruturou uma carteira até certo ponto diversificada e já havia estipulado uma estratégia de alocação, né, de investimento, agora é a hora de continuar com essa estratégia, fazendo os rebalanceamentos necessários e aproveitando as pechinchas que surgem, né? Pois inevitavelmente, quando os juros começarem a reduzir, a bolsa, ações e FIIs voltarão a valorizar. Esse é o ciclo natural do mercado e é isso que vai acontecer. Só não dá para saber quando exatamente vai acontecer. Se o seu horizonte de investimento estiver adequado para os ativos de renda variável que você tem na carteira, então você está no caminho certo para aproveitar esse movimento que uma hora ou outra vai acontecer, tá? O problema é você expor um capital, um dinheiro na renda variável que você pode precisar daqui a alguns meses ou daqui no máximo 2, 3 anos. Essa grana que já tem compromisso precisa estar na renda fixa, tá, galera? E não na renda variável. Isso é o básico do básico para qualquer investidor ou aspirante a investidor, beleza? Enfim, pessoal, espero que a mensagem tenha ficado clara. Deixa o seu feedback sobre o conteúdo aí nos comentários e não esquece, né, de compartilhar esse vídeo com os amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês até o final. Tamo junto sempre e até a próxima. Tchau, tchau.